Olá, lindezas! Vamos falar agora sobre a lei da gravitação universal. Você já assistiu aí às leis de Kepler e agora a gente vai ver a lei da gravitação universal que foi aí descoberta por Isaac Newton. Bom, primeiro vamos pegar aqui dois corpos, Sol e Terra. Sol e Terra estão separados por uma distância que eu vou chamar de d, que na verdade são 150 milhões de quilômetros. Massa do Sol vou chamar de mzão e massa da Terra vou chamar de mzinho. O que Newton da massa descobriu? Tá? Os gregos acreditavam que, por exemplo, no caso, eles acreditavam que a Terra estava parada, né, e que o Sol girava em torno da Terra. Então, esse movimento do Sol em torno da Terra ou o movimento dos planetas em torno da Terra era um movimento natural. Era um movimento que Deus criou. Mas Newton mostrou que não. Esse movimento, na verdade, ele só era executado porque existia uma força de natureza gravitacional, ok? Então, por exemplo, o Sol, ele puxa a Terra e faz aqui o que a gente está chamando de força do Sol. Então, o Sol puxa e faz uma força de atração puxando a Terra para o seu centro, ok? E aí, pela terceira lei de Newton da massa, a ação e reação, a gente sabe, se o Sol está fazendo uma força na Terra, a Terra também vai fazer uma força no Sol, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Essa aqui é a força da Terra, ok? E aí a terceira lei de Newton da massa garante que essas forças são literalmente iguais. E aí eu posso relacionar todos esses elementos na fórmula da força gravitacional. E que fórmula é essa? Tá aqui. Gzão é chamada de constante gravitacional. E tem esse número aqui feio, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Você não precisa decorar esse número, a questão tem que dar para você caso você precise fazer conta. O importante é você ver que esse número é bem pequenininho, né? Então, Gzão é 10 elevado a menos 11, por isso que eu preciso ter duas massas muito grandes para que essa força gravitacional se manifeste, ou pelo menos uma delas ser muito grande, ok? Mzão e Mzinho é o produto das massas dos dois objetos envolvidos. Quanto maior a massa de um, maior vai ser a força gravitacional entre eles. E divididos pela distância ao quadrado. Claro, quanto mais afastado o planeta estiver do Sol, menos força gravitacional o Sol vai fazer. Portanto, o Sol faz uma força gravitacional na Terra que é maior do que ele faz em Plutão, está longe pra caramba. Tudo bem? Bom, e aí, só um resuminho, né, dessas palavras que é importante. Quando o Galileu fala em gravidade, gravidade não é a mesma gravidade de Newton. Gravidade para Galileu era uma propriedade que o corpo possuía e fazia ele descer. Galileu, obviamente, ainda não acreditava, né, que um corpo descia porque a Terra atraía ele, porque a Terra fazia uma força de natureza gravitacional. Para Galileu, o próprio corpo tinha essa propriedade, todos os corpos tinham, na verdade, chamada gravidade, e era essa gravidade que fazia o corpo descer, ok? Já Newton da massa falou o quê? Que gravidade é uma consequência da força gravitacional e vale para qualquer dupla de massas. Matéria atrai matéria. E aí tem aquela historinha, né, que às vezes os livros didáticos contam, mas historicamente não se sabe se é verdadeira, que Newton viu uma maçã caindo de uma macieira e aí, obviamente, descobriu a lei da gravitação. Claro que não foi isso, tá? A ciência não é tão banal assim. Mas a ideia central é que Newton pensou o seguinte, se isso foi verdade, que a mesma força que faz a maçã cair é a mesma força que o Sol atrai a Terra ou o Sol atrai todos os outros planetas. Tudo bem? É da mesma natureza. E essa natureza é a natureza gravitacional. Certo? Por exemplo, você está atraindo o monitor do seu computador que você está assistindo essa videoaula. Essa força só não aparece porque tanto você quanto o monitor tem uma massa muito pequenininha. E aí você viu que a gravidade, né, a constante gravitacional, ela tem um valor muito pequenininho. Então, para se manifestar, e a gente vê essa força gravitacional atuando, pelo menos um dos corpos tem que ter uma massa enorme. Tudo bem?
Então essa é a diferença importante entre a gravidade de Galileu e a gravidade de Newton na massa. Bom, fechamos aqui a nossa aula sobre lei da gravitação universal. Agora vamos fazer exercício para aplicar a nossa teoria. Você está no Física com BF, eu sou o seu best friend da física, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá um likezinho no vídeo para o canal ficar cada vez maior e vai lá em desesperando.com.br que tem um curso de física completaço esperando, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.